Olá, galera de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre equivalências mais uma vez, só que agora para explicar como é que a gente faz a escrita quando a gente quer provar que dois enunciados não são equivalentes sem ser por tabela. Por quê? Quando a gente tem até 3 componentes, a gente pode colocar os dois enunciados na tabela conjunta dos dois enunciados e a gente vai fazer toda a avaliação do primeiro enunciado e do segundo enunciado. E quando a gente compara essas duas colunas, se eles forem diferentes em ao menos uma das suas interpretações, a gente vai concluir, escrever, olha, logo os enunciados não são equivalentes, pois são diferentes em ao menos uma de suas interpretações, que é o que foi apresentado no texto da semana 3, parte 2. Beleza. O que fazer? Aqui no texto da semana 3, parte 2, que vocês estão vendo à esquerda dessa página, você tem aqui esse item C na página 22 do texto, que ele está pedindo para poder você verificar que esses dois enunciados aqui, ó, não são equivalentes. Aqui, beleza, esses dois enunciados têm até 3 componentes, por isso ele consegue fazer a tabela. E aqui, como vocês podem observar, em ao menos uma das interpretações, que no caso foi nessa linha aqui, a coluna dos dois enunciados foi diferente. Ou seja, os dois enunciados tiveram, em uma de suas interpretações, valores diferentes. Então, nesse caso, aqui ele fez por tabela. Só parando aqui, a gente já poderia fazer a nossa justificativa. E aí você ia ver em qual foi a interpretação, que é esse lado esquerdinho aqui da sua tabela verdade, em qual interpretação ocorreu essa diferença de valores nesses dois enunciados que estavam em questão. E aí aqui, se você for observar na interpretação onde P é falso, Q é verdadeiro e R é falso, você vai obter aqui o primeiro enunciado sendo verdadeiro e o segundo enunciado sendo falso. E aí a justificativa foi essa daqui. Como os valores desse primeiro enunciado e do segundo enunciado são diferentes para pelo menos uma de suas interpretações, eles não são equivalentes. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente tem que encontrar uma interpretação para o qual esses enunciados, um dê verdadeiro e o outro dê falso. Aqui você pode escolher aleatoriamente, então o enunciado a quem eu me refiro aqui no caso é o FI e o PSI. Se eu supor um sendo verdadeiro e o outro sendo falso, e eu conseguir encontrar os valores desses componentes para que isso aconteça e realmente dê certo, eu consigo provar que esses dois enunciados não são equivalentes. Então, quais são as provas padrão para mostrar que dois enunciados são equivalentes? Para mostrar que eles são equivalentes, relembrando aqui, ou se ele tiver até 3 componentes, você pode construir uma tabela e provar que a coluna dos dois enunciados são idênticas, ou você pode fazer por sequência de equivalências. Então, essa é a escrita padrão para quando dois enunciados são equivalentes. Agora, quando eles não são equivalentes, você tem que encontrar uma interpretação na qual um desses enunciados dê verdadeiro e o outro dê falso. Então, vamos supor aqui que esse primeiro enunciado seja verdadeiro e o segundo seja falso. Isso aqui é a ordem que você quiser escolher aqui. Se eu quisesse dizer, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, eu poderia, não importa, eu quero encontrar uma interpretação no qual os dois enunciados deram, um deu verdadeiro e o outro deu falso, como está aqui nesse exemplo da página 22 do texto da semana 3, parte 2. Beleza? Então, eu vou começar pelo enunciado que é falso. Por que eu vou começar pelo enunciado que é falso? Se vocês observarem, o conectivo principal aqui é uma implicação. Na tabela verdade da implicação, você só vai obter um valor falso aqui nesse enunciado quando o verdadeiro implicar no falso, beleza? Então, isso aqui
vai te dar o falso como resposta. Então, encontrar essa análise é mais fácil começar, no caso aqui, como é uma implicação, é mais fácil começar pelo enunciado que é falso. E aí, galera, isso tudo que eu estou anotando aqui em cima de vermelho não é a escrita padrão, é só mesmo para poder a gente chegar no raciocínio onde eu quero. Então, se esse enunciado aqui, na tabela da implicação, ele é falso, significa que essa primeira parte aqui é verdadeira e essa segunda parte aqui é falso pelo que eu acabei de falar, que aqui eu vou ter verdadeiro implicando no falso e vai obter falso aqui, beleza? Tá, aí aqui, na tabela de avaliação do E, se esse parêntese dá verdadeiro, significa que cada um desses componentes aqui é verdadeiro, beleza? Agora aqui, eu tenho esse segundo bloco, o conectivo principal novamente é uma implicação, e eu tenho que, esse segundo meu bloco aqui vai ter que dar falso. Se isso aqui vai dar falso, a única opção que tem é o verdadeiro, então esse parêntese ser verdadeiro, implicando nesse não B sendo falso. Então, aqui, para esse parêntese ser verdadeiro, eu vou ter que esse primeiro componente tem que ser verdadeiro e o segundo também. Lembrando que na tabela de avaliação do E, os dois enunciados, o parêntese aqui dá verdadeiro se os dois enunciados forem verdadeiros, beleza? Então, a gente supôs essa interpretação aqui de acordo com o que a gente queria obter aqui no final, que era um resultado falso. Tá, beleza. Agora, vamos substituir o que a gente encontrou aqui nesse enunciado aqui de cima. Então, os componentes aqui. Se A é verdadeiro aqui embaixo, o A vai continuar sendo verdadeiro aqui em cima, porque a gente está usando os mesmos valores verdade para poder fazer essa avaliação. Beleza? Aqui a gente tem que o não S é verdadeiro, então aqui o não S é verdadeiro. O não é daqui de baixo, ele é verdadeiro, beleza? O não B é falso, daqui da linha de baixo, o não B é falso. Então, pela tabela de avaliação do E, esse componente aqui vai dar falso, beleza? Então, aqui vai dar falso. Aqui a gente tem que o não M é verdadeiro, o não M é verdadeiro. O não M sendo verdadeiro significa que o M ele é falso. Então, aqui eu vou ter a implicação falso implica no falso, que vai dar verdadeiro. Então, esse bloco aqui todinho está dando verdadeiro. Verdadeiro implicando no verdadeiro vai dar verdadeiro. Oba, beleza, conseguimos chegar numa interpretação onde o primeiro enunciado é verdadeiro e o segundo enunciado é falso. Então, se isso acontece em ao menos uma interpretação, que é essa que a gente conseguiu fazer agora, esses dois enunciados não são equivalentes, porque para serem equivalentes, eles teriam que ser iguais em todas as suas interpretações. E aí, como que a gente vai escrever isso daí? A gente vai observar como que foi feito aqui na página 22 do texto da semana 3, parte 2. Então, a gente vai dizer a seguinte coisa. A gente vai dizer que eles não são equivalentes. Lembrando que tudo isso aqui de vermelho é só o nosso rascunho. A nossa resposta padrão seria essa que vai estar em caneta azul aqui. Então, galera, a gente vai começar a escrever nossa justificativa de acordo com essa escrita que está apresentada na página 22 do texto da semana 3, parte 2. Vou escrever aqui em azul para poder facilitar a nossa visualização. Então, vamos começar. Quando... Aqui a gente vai pegar cada componente, lembrando que componente não tem conectivo lógico, então a gente vai pegar, aqui no caso, nosso componente é o A, o E, o S, o B e o M. Então, a gente vai pegar aqui quando A é. Aqui, qual o valor verdade do A que a gente está dando? O A é V, vírgula. O E
se aqui no caso não é verdadeiro, o é falso. O é falso. Agora, o próximo componente é o S. O S, o não S é verdadeiro, significa que o S é falso. Então, a gente vai pegar os componentes sem negação, né? Então, o componente não tem negação. Aqui, quando A é verdadeiro, E é falso, S é falso. Agora, o B. B se o não B é falso, então o B é verdadeiro, vírgula. Peraí, vírgula não, E. Deixa eu colocar na linha de baixo que ficou confuso aqui. B é verdadeiro. Minha borracha está extremamente grande, vou diminuir, senão vai apagar tudo que eu estou fazendo. B é verdadeiro. E M, o que aconteceu com o nosso M? O nosso M, o não M é verdadeiro, então o nosso M é falso. Então, a gente já pegou os 5 componentes que apareceram aqui, já demos a interpretação de cada uma de acordo com essa análise que a gente fez aqui em cima. A gente coloca a vírgula, aí a gente vai dizer o enunciado como a gente aqui, gente, eles vai chamar pelo enunciado inteiro. Aqui a gente já chamou de FI, então a gente vai falar o enunciado FI é V, que é o daqui de cima, que a gente supôs primeiro como sendo verdadeiro e o segundo é falso. O primeiro é V e o enunciado psi é falso. Nessa interpretação, você obtém o enunciado FI sendo verdadeiro e o psi sendo falso. Aí você vai dizer aquela frase que está aqui embaixo. Como os valores de Φ e Psi são diferentes. A letra está bem ruinzinha hoje. Para pelo menos uma interpretação para pelo menos uma interpretação, vírgula, eles não são equivalentes. E aí, você encerrou a sua escrita, beleza? Então, essa seria a escrita padrão para o caso quando esses dois enunciados não são equivalentes. Então, o A é verdadeiro, o E é falso, o S é falso, o B é verdadeiro e o M é falso. Então, só mais uma vez aqui, a gente vai conferir exatamente isso, se o que a gente está fazendo está certinho, porque filmar e pensar ao mesmo tempo é bem complicado. Então, vamos ver aqui se está dando exatamente o primeiro enunciado como verdadeiro e o segundo como sendo falso. Então, vamos pegar o valor de cada componente e vamos substituir para ver se vai dar exatamente isso daqui, só para garantir, tá, galera? Então, vamos lá.
Se o A é verdadeiro, então aqui ele vai ser verdadeiro. O E é falso, então não é verdadeiro. O S é falso, então o não S é verdadeiro. O B é verdadeiro, então o não B é falso. E o M é falso, significa que o não M é verdadeiro. Então, aqui, beleza. Então, só conferindo, na tabela do E, isso aqui vai dar verdadeiro. Na tabela do E, esse pequenininho também vai dar verdadeiro, esse parêntese. Agora, o bloco maior é verdadeiro implicando no falso, vai dar falso, como a gente queria. Aqui em cima, da mesma forma, se a gente for conferir, o A é verdadeiro, o E é falso, então não é verdadeiro. O S é falso, então o não S é verdadeiro. O B é verdadeiro aqui embaixo, então o não B é falso. E o M é falso, como a gente colocou aqui embaixo. Então, nessa interpretação, esse parêntese dá verdadeiro. Esse parêntese aqui vai dar falso pela regra do E. Falso implica no falso, vai dar verdadeiro. E verdadeiro implica no verdadeiro, vai dar verdadeiro, tá tudo ok. Então, galera, é exatamente assim que a gente demonstra que dois enunciados não são equivalentes, é através dessa escrita. Você encontra, supõe que um dos enunciados seja verdadeiro e o outro seja falso, e você atribui valores para esses componentes e você vai chegar numa interpretação onde o primeiro por exemplo, o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ou vice-versa. Então, quando eu estou falando de enunciado, eu estou falando de FI e de PC. Essa é a maneira de escrever. Galera, se vocês ficarem com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, falem. Se tiverem algum problema que vocês queiram que eu faça aqui, pode comentar aí também. Se entenderam, dá um curtir, compartilhe com os colegas de vocês. Tá bom, galera? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!